O MS Lunks falou, para ser QA, precisa saber alguma linguagem de programação? Ótima pergunta. Inclusive, galera, não achem que só porque vocês estão entrando na área de qualidade que vocês não vão precisar programar. O que vocês não vão precisar é programar igual um dev. Fiquem tranquilos, tá certo? Fiquem muito tranquilos em relação a isso, porque você não vai precisar programar igual um dev. É longe disso. Porém, se você quer ser um QA que se destaca na área de trabalho, que se destaca no mercado, você precisa aprender programação. Por quê? Programação é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que você utiliza para melhorar o seu trabalho como QA. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso utilizando ferramentas como, por exemplo, ferramentas de automação de testes. E o que a ferramenta de automação de teste faz? Ela literalmente vai automatizar um teste que você faria manual. Então, por exemplo, estou no e-commerce, quero fazer um teste de compra, eu quero clicar num produto de um catálogo do e-commerce, eu vou para o meu checkout, eu compro aquele produto e finalizo. Eu quero ver se consigo fazer isso. Eu posso fazer isso manualmente. A gente pode testar isso manualmente a hora que quiser. Porém, mesmo testando manualmente, você vai demorar mais tempo, vai requer mais pessoas trabalhando nisso. E você pode criar uma automação que testa literalmente esse cenário que a gente acabou de falar, esse caso de teste que a gente acabou de falar, que é clicar no catálogo, é um robô, é literalmente um robô que a gente faz usando a automação. E galera, a graça disso é que é tão simples fazer isso, é tão simples aprender hoje as novas ferramentas, as novas tecnologias, frameworks para trabalhar com isso, que realmente faz toda a diferença, sabe? Então não tenham medo de aprender ferramentas novas, é o que eu falei. Então aprenda uma linguagem de programação para você ser um QA no futuro que faz mais diferença. Qual linguagem eu acho que você tem que aprender? Eu vou revisar de novo. Tanto faz entre JavaScript, Python ou Java. Eu gosto muito de JavaScript. Eu ensino meus alunos inicialmente JavaScript porque eu acho que porque é a linguagem mais utilizada do mundo e é por isso que eu ensino ela. E para tecnologia, para QA, é ainda mais utilizada. Além disso, você pode escolher Python ou Java, tá bom? Nada disso te impede de escolher Python ou Java. Agora, o que mais você pode estudar? Você tem que estudar uma ferramenta de automação. Escolhendo o JavaScript, né, como eu já mencionei, eu indicaria para você usar Cypress. Cypress é excepcional, uma das ferramentas mais utilizadas no mercado em automação, tá bom? E a gente justamente ensina ela por causa disso. E ela é super simples de começar, tá bom? E agora, outra ferramenta que você tem que aprender, como que é uma ferramenta de testes de API, tá bom? Essas ferramentas, elas se chamam Postman ou Insomnia. Eu vou sempre recomendar o Postman, na minha opinião é a melhor de todas, eu acho que o Insomnia é muito bom também, mas o Postman, ele te ajuda e ele ainda dá para automatizar os testes de API. É sensacional, fácil de usar, é super legal de usar, na minha opinião, muito, muito bom. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais de testes de API, utilize Postman, pode usar Insomnia também. Ah, Mini, aprendi Insomnia, me ferrei? Não, fica tranquilo. Postman e Insomnia são extremamente parecidos e é por isso que eu falo que você pode aprender qualquer um dos dois, tá bom? Ó, a Gabriela falou aqui, Mani, você usa VS Code mesmo ou indica outro? Gabriela, depende muito da linguagem que você trabalha. Se você fosse trabalhar, por exemplo, com Java, eu diria para você utilizar Nossa, até esqueci. O IntelliJ, né, que é uma ferramenta específica, né, é uma IDE específica para Java e tal. Porém, se não, VS Code já é mais que suficiente, tá? Na minha opinião, eu gosto muito do VS Code, meu VS Code quase não tem nenhuma firula, quase não tem nenhuma extensão para ficar me ajudando ou fazendo coisa por mim, e eu já gosto bastante, tá? Eu já usei outras, eu já usei IntelliJ, eu já usei Eclipse, eu já usei Atom, eu já usei Sublime, que mais? Eu já usei NetBeans, nossa. São IDEs e eu já usei o VS Code mesmo, né? Na verdade, eu já usei o Visual Studio para trabalhar com C# também. E o que eu mais gosto até hoje é o VS Code, porque ele é o mais simples. E quanto mais simples, para mim, melhor. Tá? Ele tem lá umas coisinhas, né? As extensões dele são muito bem feitas, então eu prefiro. E o PH Dev falou, eu gosto muito do VS Code. O VS Code é muito bom mesmo. É uma ótima ferramenta, tá? E você vai ter que utilizar ela para poder fazer sua automação, para fazer trabalhar com programação. Mas, gente, é basicamente um editor de texto. A gente nem chama o VS Code de IDE, a gente chama de um editor de código. Ele tá lá para te ajudar a fazer o código ficar mais simples. O VS Code é bem intuitivo, PH. O VS Code é bem intuitivo mesmo. Eu gosto bastante dele. E ele já... E assim, sinceramente, ele é leve, é rápido de usar, extensão boa, tem extensão para tudo quanto é linguagem, para tudo quanto é framework, e todo mundo tem uma comunidade muito legal fazendo extensão lá, então... O Jean falou aqui, gosto do VS Code também.
Galera, escolham a que você gostar mais. Dá até pra usar o bloco de notas, Notepad++. Dá pra usar tudo. Dá pra usar tudo pra codar. Só que, na minha opinião, o VS Code é o mais simples. Que mais agora, pessoal? Além disso, tá? Então, ó, a gente já falou aqui sobre uma ferramenta de automação que você vai trabalhar. E olha que legal, né? Eu mencionei JavaScript, falei pra você estudar Cypress, né? E falei depois pra você estudar Postman. E adivinha? Postman tem uma ferramenta de automação de API muito bem feita, muito legal, eu adoro aquela ferramenta. Eu acho que ela funciona muito bem, eu não estou falando que ela é melhor necessariamente do mundo, porém ela é uma ferramenta que, na minha opinião, não deve para ninguém. Então, se você tem interesse de aprender aí uma ferramenta legal, Postman, e ele usa JavaScript. Então, para fazer as automações de API dele, você vai utilizar JavaScript. E agora, na minha opinião, a primeira ferramenta que você tem que aprender a utilizar. Você não precisa aprender ela inteira, você só precisa aprender a utilizar ela como se usa no dia a dia do trabalho, que é o Gira. Galera, o Gira, ele literalmente é a ferramenta de gerenciamento de tarefas e gerenciamento de projetos mais utilizada no mundo. Eu já trabalho há 10 anos na área, eu já trabalho há quase uma década na área, e eu utilizo o Gira desde o dia 1, basicamente, tá? Man, existem outras ferramentas além do Gira? Existem. Mas sabe qual que é a graça dessas ferramentas? A graça dessas ferramentas é que elas são idênticas ao que o Gira faz. Eu vou mencionar algumas. A gente tem o Azure DevOps, que é uma ferramenta tem também uma ferramenta de gerenciamento, de task. Tem muita gente que está pegando porque pega o pacote Microsoft e usa nas empresas. Além disso, tem o Asana. A gente também tem o ClickUp, Monday.com, que é literalmente um board, né, onde você trabalha sprints e trabalha ali com ágil no geral, e também pode ser só um board diferente. Além disso, a gente tem, além de tudo isso, o nosso querido Trello, tá, que também é da Atlassian, tá, tanto o Gira quanto a Atlassian são as mesmas, aliás, o tanto o Gira quanto o Trello são da Atlassian, que é a empresa dona delas, né, dona dos dois, e são muito bons. Você pode utilizar os dois, o Gira é gratuito no início também, então você pode aprender como que utiliza ele. Eu tenho um vídeo mostrando como utiliza ele, na mentoria a gente usa o Gira. Por quê? Porque se você não for utilizar Gira na sua empresa, você vai utilizar uma ferramenta parecida. Porque o Gira, ele domina o mercado, e por causa disso, todas as outras ferramentas imitam ele. Tá, então você acaba meio que já sabendo as outras ferramentas sem precisar estudar muito. O PH falou aqui, professor, o QA utiliza muito banco de dados, SQL, NoSQL. Cara, a gente usa, mas não depende muito do projeto, tá? Não é algo que você necessariamente, por exemplo, eu acho que banco de dados é um ótimo adicional para um QA, porque uma hora ou outra ele pode precisar mesmo utilizar. Mas o que você precisa aprender como banco de dados não é como estrutura um banco de dados. Não é como você vai arquitetar o banco de dados com um sistema. Não, você só precisa saber fazer... Você só precisa saber fazer consulta nele, tipo, procurar informações. Se você quiser adicionar alguma, você pode também adicionar, alterar. Por quê? Porque a gente não necessariamente vai precisar testar a arquitetura do banco de dados. O que a gente precisa testar é o sistema funcionando. Então, às vezes, a gente precisa testar, por exemplo, a conexão do banco de dados com a API, ver se está funcionando, se está tudo do jeito. Só que você não necessariamente vai precisar fazer, por exemplo, requisição no banco de dados direto. Às vezes, só precisa fazer na API. Então eu acho que aprender banco de dados vale a pena, mas é aquilo, gente, é só o necessário para você aprender a consultar o banco de dados, tá bom? O que é Salesforce? Já vi algumas vagas de QA pedindo. Cara, Salesforce, ele é um sistema, tá bom, específico, tá, desenvolvido por uma empresa, que é a Salesforce, e ele é uma ferramenta se eu não me engano, ele é RP e ele tem mais coisas também, tá? Mas é só isso, cara. A maioria dos QAs não tem Salesforce, tá? Inclusive, entendam, Salesforce é uma ferramenta privada de uma empresa que, se você quiser aprender ela, tipo, você tem que fazer uma certificação dela. Tipo, não precisa pensar mais nisso, tá? Não precisa pensar mais nisso. Fica tranquilo. O Gia falou aqui, select, insert, só consultas, tá de boa. Então, é isso mesmo, é só consulta, gente. Select, um insert, eu sei fazer um delete, né, sem destruir meu banco, eu sei fazer um update, é isso aí.